Fala pessoas, dia 5/12, terça-feira, e vamos às notícias, porque não para. Tem o país quebrando, o país no caos, mas os caras vão falar do quê? A auditoria do TCU quer que Bolsonaro devolva as joias no prazo de 15 dias. A área técnica do Tribunal de Contas da União sugere que Bolsonaro devolva todos os itens do seu acervo documental privado. E aí você vai me perguntar, mas o Lula também tem presentes, e aí, como é que fica? Bolsonaro pensou nisso. Bolsonaro cita a decisão de Moraes sobre Lula para não acatar TCU. Sendo evidente, trata-se de situação idêntica. Inclusive, pela natureza dos bens, não poderá ser dado entendimento diverso desfecho de comunicado de defesa de Jair Bolsonaro. Pois é, não para. Os caras estão aí sempre falando de Bolsonaro, mesmo com o país aí, depois de um ano praticamente, indo para o brejo, né? E André Mendonça devolve ao plenário do STF a ação que pode descriminalizar o porte de maconha. Lembrando que André Mendonça parou, deu uma pausa aí na decisão do STF, e aí agora ele liberou, os caras vão fazer a votação, só o Zanin votou contra, né? E essa é a coisa que o pessoal não liga muito, né? O pessoal não tá falando tanto. Desemprego tende a aumentar em 2024, diz o economista, mas o problema é as joias, né? Aí você vê isso aqui, economista falando, eu falando para vocês diariamente, mais taxas para ricos, inclusive, diminui emprego, isso é uma coisa básica. O pessoal acha que não, os comentários. Economista bolsominion, já pesquisei, torcem contra e nem disfarçam, dando risada. Enquanto algum torce pelo fracasso do atual governo, mais ele cresce só se for a corrupção, né? Até agora erraram tudo. Ah, esses especialistas do caos são uma maravilha. E assim acontece, da população defendendo sempre o lado errado, mas o problema é sempre joias, né? E eu falo, muita gente fala assim, porque você tá lendo comentários do Twitter. Não, isso aqui é Instagram, tá? E isso aqui são os primeiros comentários. O pessoal fala assim, você tá levando em conta como se fosse a maioria da população. O brasileiro é o seguinte, uma parte se posiciona, outra parte também, mas boa parte da população não fala. E os que mais vocalizam nas redes sociais é a esquerda, tá? Fique ciente disso. MPF diz que pedido de desculpas do Banco do Brasil sobre papel na escravidão não é suficiente. Porque, como eu falei, o Banco do Brasil agora tem que pedir desculpas por causa da escravidão 150 anos atrás, e desculpas não é o suficiente. O MPF quer mais sobre o Banco do Brasil, né? Eles sempre querem alguma coisa a mais. Tem culpa o Banco do Brasil hoje? Os funcionários hoje? Tem alguma coisa em relação à escravidão? Não. Mas talvez seja esse o problema, né? Joias e o problema do Banco do Brasil. Lula quer que premier alemão convença Milei e Macron a assinarem acordo com o Mercosul. Tá tendo dificuldades. Lula tá tendo dificuldades com o Macron, que criticou ele, e o Milei, que com certeza, como um globalista que a gente sabe, vai ficar contra ele. Parceiro problemático, olha o que falaram do Lula. Como a imprensa da Alemanha vê visita de Lula a Berlim. O problema, a ZDF, a maior emissora da Alemanha, chamou Lula de parceiro problemático. Por quê? Por causa das declarações da Ucrânia, do Hamas, né? Do Israel, só problemas. Lula diz que Putin será convidado para eventos no Rio de Janeiro. Ele tentou dar aquela, né, falou assim, o Putin sabe, se ele vier vai ter aí a questão dos tribunais, que o Putin não faz parte, que os Estados Unidos não faz parte, mas o Brasil faz. Mas pode acontecer alguma coisa, pode não acontecer. Com certeza da parte do Lula ele nunca vai fazer nada contra o Putin, você pode ficar tranquilo. Tanto que convidou, poderia não ter convidado. Por quê? Por que será que convidou? A gente vai falar da Venezuela aqui. Israel está defendendo contra o terror, diz Olaf Scholz, ao lado de Lula, né? O chanceler aí alemão, do lado do Lula, né? De certa forma, contrariando o Lula. Mas mesmo assim, o Lula assina acordos com a Alemanha. É a mesma coisa dos Estados Unidos com a China. São inimigos mortais, mas vivem fazendo acordo na esperança. É sempre assim, o globalista na esperança do comunista ser amiguinho deles. Tanto Lula, Xi Jinping e Putin, eles vão cagar pros globalistas. Já falei isso aqui. Lula critica a ONU e diz que países estão brincando com o planeta. Então a ONU sempre tentando ser isenta, tentando ser limpinha, e o Lula tá nem aí, como eu falei, está cagando pros globalistas ou qualquer outro meio termo que fique aí, né, de mais ou menos em cima do muro. O Lula tanto que culpa a ONU por conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza, não tá nem aí, né? Eu falo pra vocês, os caras são muito inocentes achando que Lula vai, vamos dizer assim, se dobrar aos globalistas. Por entrada na OPEP, o Brasil recebe antiprêmio fóssil do dia, então premiaram de uma forma assim, vamos dizer, vexatória, até tirando sarro do Brasil, que fala tanto, né, da Agenda Verde, que é uma falsidade absoluta do governo comunista, e eles estão aí no OPEP, que não tá nem aí pra, que eu falei pra vocês, não estão nem aí com pauta verde. A pauta verde é uma grande desculpa para eles conseguirem mais dinheiro. O que o Lula quer é que esses países ricos dê dinheiro pra Amazônia para ele dar o dinheiro para outras coisas. Por exemplo, isso aqui é um portal da Europa dizendo o seguinte: se a Venezuela invadir a Guiana, o presidente brasileiro
Lula terá que tomar uma decisão, ou priorizar a segurança nacional do Brasil, intervindo militares e mostrar quem manda na região, ou deitar-se diante do seu aliado e amigo comunista Nicolás Maduro, falando, ou Maduro, tanto que os Estados Unidos falou, Maduro, vamos ver se os Estados Unidos está meio fraco, mas falou que não sabe o que acontece se Maduro continuar. E será que o Brasil vai ficar do lado? Olha a foto aqui abraçado. Pois é. Gravidade, coisa grave aqui, ó. A Venezuela tem 36 vezes mais militares na ativa do que a Guiana. Os números são gritantes. Só avião de combate que a Guiana tem mais, mas não tem tanque nenhum, não tem blindados. Olha a diferença, né? Artilharia. Uma grande covardia. E por isso que os Estados Unidos vai intervir, tá? E os Estados Unidos vai ter que se desdobrar em vários pontos do mundo, né? Parece, eu só acho, depois eu comento. Só acho que tem uma estratégia nisso aí. Lula já reservou 30 bi em emendas para deputados e senadores. E você sabe o que é bilhão? Sabe o que é bilhão? Vou repetir isso sempre. Você ainda talvez não saiba o que é o bilhão. Emendas de congressistas reservadas em 2023. Aqui, ó. 30 bi já reservada. Foi pago 28 bilhões. E aqui tá alguns partidos que receberam. Aqui, ó. 2 bilhões pro PL, PSD, PT. Falando em PL, você chegou a ver foto do Bolsonaro tristinho depois das eleições porque perdeu e deputado do PL sorridente tirando foto do lado dele? Você chegou a ver uma cena do tipo? Talvez seja isso aqui, não sei. Enfim, relator apresenta parecer favorável à aprovação de Edino na CCJ do Senado. Enquanto isso, os caras vão avançando. Eu sinceramente acho que passa, né? Porque os caras não... Tipo, tem todo um acordo, parece que tá tudo funcionando pros caras, né? Flávio Dino escolherá 34 funcionários para gabinete no STF. Lembrando que todos esses caras têm muitos funcionários. Seu dinheiro sendo muito bem gasto, entre aspas, né? E os caras aí têm grande poder e fazem o que querem no Brasil ultimamente, né? A bancada bolsonarista no Senado prepara a CPI do Flávio Dino. Essa é a oposição. Vai fazer uma CPI. E a CPI é sempre aquela coisa. Muita discussão, muito teatro, a esquerda faz o que quer, termina em pizza, né? Todo mundo perde seu tempo, é um grande comício e é isso que a gente tem no Brasil, né? Barroso critica contrariados que querem mudar a estrutura do STF, não citou nomes nem instituições, mas com certeza tá falando do Senado, tá? Os caras estão chateados ainda com aquela PEC. Moraes defende inelegibilidade a quem disseminar fake news por IA, eu nem sabia que tinha esse negócio de IA, fake news por inteligência artificial é novo pra mim, mas de qualquer forma, inelegibilidade ponto final, não sei se ele encontrou alguém fazendo uso disso, né? Pode ser. Jovem Pan é condenado a pagar 25 mil para Zanin após jornalista ofendê-lo. Eu acho que 25 mil até tá tranquilo, até pouco. Porque eles, sabendo quanto a Jovem Pan, o tamanho quanto ganha, poderia ter pedido mais. Mas aí 25 mil como aviso, né? Dória e Alckmin se encontram em São Paulo. A relação entre os dois ex-tucanos é marcada por desentendimentos. O vice-presidente chegou a chamar esse governador de traidor, mas agora são amigos novamente, como tudo na política aí. Quem é inimigo é só o povo. Entre eles é só amizade, muito bonita, né? E o Dória, do LIDE, tem grande ligação com a STF, tem aí muitos ministros ao seu lado, e agora você vê uma aproximação. Será que significa alguma coisa? Não sei. Preso, o ex-chefe de operações da PM vai para o hospital após risco de embolia, tá? Falando aqui do Naime, que a mulher dele, inclusive, foi no Twitter pedir ajuda, tá? Pedir socorro. Ele está sob cuidados médicos desde que apresentou dores no peito há cerca de uma semana e recebeu o diagnóstico de trombo na veia cefálica na região do bíceps, tá? Risco de embolia pulmonar muito grave. Eu espero que ele se recupere. Muita gente aí da esquerda tirando o sarro. E uma coisa que a gente tem que lembrar, que eu não posso falar aqui, mas tem coisas que eles foram obrigados a fazer, né? Que é muito grave, que a pessoa teria que escolher, mas quando vai preso é obrigado. Não posso falar o que é, mas vocês devem imaginar o que estou falando. Fux autoriza inquérito da PGR para investigar Janones por suspeita de rachadinha. Lembrando aquela fala, né? Em Fux We Trust, né, que alguns aí sociais-democratas falavam, e aí o Janones vai ser investigado, mas é aquela coisa, nunca foi preso, talvez aí perca o mandato, dependendo das novas regras, porque fizeram a favor do Bolsonaro. Preciso checar isso aí. Glaze e Michele já trocaram 7 ofensas em 8 dias, aí fizeram até um levantamento, olha só. A inveja é uma tragédia, a falsa moralista, não jogo xadrez com pombo, diz a Michele. Aí a Glaze falou, espalha veneno e inveja. Aí a Michele fala, era amante na lista do Odebrecht. A Glaze, casal mais cara de pau do planeta. E se você quiser pausar pra ler aí, que tem muita coisa. Uma briga intensa, né? Sinceramente, é aquilo. Não sei o que soluciona essa briga, mas acredito que a Michele aí, como suposto nome para ser concorrer, talvez está fazendo um enfrentamento aí. Vamos ver, né? 470 mil pessoas podem receber dinheiro da época do Collor ainda em 2023, se estiverem vivos, né? Aí tem valores que variam aí de 3 mil a 100 mil reais. No total, 70% tem direito até 30 mil.
tá? O pessoal sofreu muito na época do Collor, era uma época muito difícil, né? Já comentei em vídeos exclusivos o quanto era difícil, tá? E olha só que interessante, encontros macabros, né? Ministro de Lula publica foto com Tabata e Datena, fogo no parquinho, né? O Datena que tirou aí foto, ficou do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro elogiava, o Datena falou, não, ele é diferente, não sei o quê, não sei por que fazia aquilo, não sei sinceramente, é desespero do Bolsonaro, na época era muito, né? Porque o negócio estava feio, e na ocasião, segundo o ministro, Datena disse que Lula vai vencer por 1,4 milhões de votos, né? Quando o Datena viu que o Bolsonaro não ia vencer mesmo, tirou foto aí com o Lula, e é isso aí que dá ficar do lado de gente que, sinceramente, não está do lado seu, né? Mas enfim. Homem nocauteado e roubado em Copacabana passou por tomografia. Marcelo Benchimol se tornou alvo após tentar proteger uma mulher que tinha sido cercada por uma gangue no sábado. E o Rio de Janeiro continua lindo, maravilhoso. Enquanto isso, joias é o problema, né? É impressionante algumas cidades, alguns estados, a dificuldade que é para enfrentar a criminalidade, porque os políticos gostam disso aí, né? Da bagunça. Os caras não vão preso, é audiência de custódia, tá sempre na rua, e os policiais enxugando o gelo. É muito difícil a vida dos policiais. Estados Unidos estão quase sem dinheiro para ajudar a Ucrânia na guerra, alerta Casa Branca, e aqui tá a parte que eu queria citar, que é a questão do quê? Né? Os Estados Unidos estavam lá cuidando da Ucrânia. Só que aí aconteceu o quê? Aquele ataque em Israel, e isso gera o quê? Vai lá os Estados Unidos apontar as armas para ajudar Israel. Aí quando tá em Israel, agora vai ter a Guiana. Aí vai ter que ajudar a Guiana. Parece que o Putin falou assim, ó. Bom, já que tá todo mundo focando na Ucrânia, vamos fazer o quê? Pegar os meus aliados, né? E fazer ataques simultâneos através do mundo e vamos ver até quando os Estados Unidos conseguem segurar a barra sozinho. Tá complicado. Tá bem complicado. Falando em Estados Unidos, The Economist diz que Donald Trump é o maior perigo para o mundo em 2024, só se for para os comunistas, né, para os esquerdistas, para os sociais-democratas. O Trump, que sinceramente não é o meu nome favorito nos Estados Unidos, mas eu ando acompanhando muitas contas americanas e os caras estão queimando todos os outros candidatos. Então, além da questão de estar preso, levantaram o nome dele novamente, muita polêmica com o mugshot, e agora o Trump é o querido novamente, é o principal aí nome candidato, e os outros que eu considerava melhor, não estão aí muito à frente, né? Infelizmente, o jogo virou e parece que o Trump vai ser aí o nome mais pesado dos republicanos para 2024. Ex-embaixador dos Estados Unidos é acusado de espionar para Cuba, e aí a gente vê, desde 81 até hoje, o cara lá espionando para Cuba. Para Cuba, e quem é, né, ligado a Cuba? A Rússia. Então até hoje muita gente fala assim que mudou porque o Putin é conservador, essas coisas, né? A gente vai até falar aqui, mas é sempre o mesmo foco. O comunismo nunca deixou de existir, por mais que existe aí alguns artistas globais que falam, tiram sarro, que não existe mais. Mas olha, a Rússia faz operação em estabelecimentos LGTV após justiça proibir o movimento. Tá? Isso aqui muita gente pega a Rússia e o Putin, fala que é conservador por movimentos igual a esse aqui. Tá? A diferença é o seguinte, é que lá na Rússia tá tudo bem estabelecido o comunismo, então não precisa de nenhum tipo de agenda. Quer uma prova disso? Aqui tá o Lula, um cara de vermelho, num comício aí vermelho, cara que responde à Rússia, sempre respondeu aos comunistas, vendo dois homens se beijar e dando risada. Sabe por que ele tá dando risada? Porque ele sabe que isso aqui é tudo uma grande encenação do partido, porque eles usam essas pessoas para a revolução. Depois que a revolução está completamente estabilizada, eles fazem isso aqui, tá? Porque é assim que o comunista age, tá? Então, é toda uma questão política que muita gente se engana, né? É fácil enganar as pessoas, né? O que disse o CEO da Spotify ao anunciar a demissão de 1.500 funcionários? Ele disse simplesmente que está aí querendo cortar, porque por mais que eles são bilionários, tá com problemas aí nas assinaturas. E eu digo para você que, sinceramente, na minha opinião, é uma questão simples e puramente de inteligência artificial. Todas as empresas, se você perceber, depois que a inteligência artificial nos últimos 2 anos evoluiu de uma forma tremenda, todo mundo está cortando vagas. Falam que é questão econômica? Pode até ser. Mas, sinceramente, se você tem bilhões e tem acesso a uma inteligência artificial que a gente nem imagina que está aberta a público e começa a substituir um monte de gente, com certeza vai ser mandado embora. Eu passei por isso numa empresa que eu trabalhei. A gente treinou alguns bots e os bots aí chutaram a bunda de um monte de funcionário. Funciona assim em todo mundo, é só a tecnologia evoluir cada vez mais. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, vamos nos conversando, nos falando, e lembre-se de ajudar o canal, porque o canal não tem propagandas, eu tiro, para deixar a coisa um pouco mais suave para você assistir. Muito obrigado, a gente se fala, até mais.